Pois bem, gente, nós começamos aqui o nosso curso de exegese bíblica. A nossa aula de hoje é sobre análise literária. Meu nome é João França, você já nos conhece, seja bem-vindo à nossa aula. Deus abençoe você, que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor nesta hora. Ok? Lembra, nós já vimos os passos anteriores à exegese até chegar a este ponto aqui, até este processo, tá? Então, nós já vimos, o que nós já vimos? Nós vimos a análise histórica contextual da passagem, nós escolhemos o versículo que nós vamos trabalhar a exegese, nós fizemos a análise histórica contextual da passagem, nós apresentamos a introdução indutiva, né, que é exatamente o esboço do livro, né, que nós vamos considerar a passagem da exegese. Nós vimos as questões relacionadas à determinação do texto, né, delimitação e segmentação, e depois nós estabelecemos aí a análise manuscritológica e também a tradução do texto, né? Nessa tradução do texto, nós ofertamos uma tradução nossa provisória, comparamos com as outras traduções, chegamos a uma tradução final, e agora, uma vez estabelecida essa tradução, nós sabemos esse é o nosso texto, nós vamos agora considerar o texto que nós vamos trabalhar do ponto de vista da análise literária. E a análise literária, nesse contexto, está aqui na nossa aula de hoje. Seja bem-vindo, Deus abençoe você, que Ele abra a nossa mente para entender melhor a sua palavra, ok? Esse é o meu desejo. Espero que você aprenda um pouco conosco nesta aula de hoje. Muito bem, o texto que nós escolhemos para essa atividade, para esse trabalho aqui, veja, aqui é o que eu estou fazendo como exemplo, como modelo. Você vai fazer isso com o texto que você está estudando para a sua exegese. Lembra, a finalidade da exegese não é a exegese em si mesma. A finalidade da exegese é a exposição do texto, a pregação do texto, o ensino do texto. E por último, e não menos importante, mas de magnitude gigantesca, a glória de Deus, tá bom? Muito bem, a nossa passagem está em 2 Coríntios 5,17, o texto grego diz: Hoste eitis en Christo kainektisis ta arcaia pareutene diu gegonen kaina ta anta, ok? Esta parte da exegese lida especificamente com dois tópicos importantes para o trabalho da exegética. Primeiro, a análise lexicográfica e, em segundo lugar, a análise sintática. Na análise lexicográfica, nós dizemos que este é um processo de examinar e de descrever o léxico, ou seja, o vocabulário de uma língua. Você vai descrever como as palavras são, né, usadas dentro da língua propriamente dita, né? Ou seja, o conjunto de palavras que compõem, levando em conta o que? A forma dela, o significado, a origem, o uso e as relações com outras palavras. É o que nós fazemos na análise lexicográfica. Já na análise sintática, o processo é de identificar e descrever a função de cada palavra ou grupo de palavras, qual a função que ela desempenha dentro de uma oração, de um período, bem como a relação entre esses elementos dentro do texto, ok? Isto posto, sigamos a estrutura do estudo da exegese bíblica, ok? Análise lexicográfica, tá? Sigamos aqui com a palavra, a primeira palavra, que é a palavra aqui, ó. A palavra. E aí, você assim, pastor, como é que a gente descobre qual palavra a gente vai fazer análise lexicográfica e sintática? O ideal é você pegar a chamada chave linguística do Novo Testamento, que ela oferta para nós palavras importantes dentro do texto que nós escolhemos para analisar, tá bom? Então, adquira uma chave linguística que ela vai indicar as palavras bem interessantes, a chave linguística do Novo Testamento grego. Muito bem, dito isso, nós vamos olhar aqui para a palavra quithesis, o substantivo quithesis aqui, né? É a palavra criação, fundação, criatura e criador, né? O termo criação, ele é um ato, tem um certo número de sentidos no uso corrente do termo, tá? E aí sempre, porém, se refere a um ato mediante o qual
Algo que não existia antes naquela forma passa a ter existência. No grego, há dois grupos de palavras que denotam essa ideia. Em ambos os casos, os termos podem ser ter muitas matizes diferentes de sentido, mas que variam de acordo com o contexto. E aqui eu digo para vocês que, se vocês tiverem, adquiram, né, o DIT, né, o Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento, grego, que você vai ter essa discussão de maneira muito interessante dentro dessas obras, né? Os léxicos teológicos são importantes nessas obras. Então, a palavra katabolê, né, se refere primeiramente à fundação e pode, portanto, significar início, algo que dá direção, determinação a alguma coisa. Já o substantivo quitísis aqui, né, originalmente fundação, descrevem em sentido lato, mas o processo de vir à existência e de tornar-se como resultado de uma decisão da vontade. Além disso, ele ultrapassa o sentido de katabolê e significa o resultado de semelhante ato, a coisa criada como entidade. Embora ambos os grupos de palavras se representam no Velho Testamento, o grupo kitizo se emprega muito mais em declarações bíblicas a respeito da atividade criadora de Deus, tanto com referência à existência em geral, quanto no que concerne a fé em particular. E aqui eu cito diretamente do Dite do Antigo Testamento, tá? Agora, kitizo. Kitizo é o verbo criar e kitizes o substantivo criação. Então, a palavra kitizes é um substantivo derivado da raiz kiti, que já se achava, né, no grego miceniano e tem o significado de edificar sobre, fundar. O verbo kitizo originalmente tinha o significado da raiz e depois o significado foi transferido de trazer para trazer à existência, colocar em operação, colonizar. O substantivo derivado kitizes significa o ato da criação, a coisa criada, o resultado deste ato. Curioso, né? Porque você tem essa palavra lá no texto grego, né? Você pode olhar lá no texto grego, essa palavra que tem lá. Muito bem. Então, geralmente, uma fundação. O significado, a coisa criada, pode se comparar com o termo toktisma. Toktisma não ocorre antes da Septuaginta, ou seja, só na Septuaginta, né? Neste sentido, do resultado da criação. Quando ocorre, geralmente fica sendo um sinônimo de quitísis. Então, quitisma é sinônimo de quitísis, né? Então, agora, uma vez você tem aqui, é um apanhado geral do uso. Agora vamos para a análise específica, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então, o uso no Antigo Testamento da palavra. A Septuaginta, aí aqui representada aí pela LXX, que é a tradução grega do hebraico do Antigo Testamento, tem dois termos para criar. Aí o primeiro é demiurgen, ou demiurgen, trabalhar com matéria, manufaturar. Kitizein, que expressa o ato decisivo e básico que subjaz o trazer à existência, fundar ou insistir em alguma coisa. Dessas duas palavras, a segunda é conscientemente preferida como descrição da atividade criadora de Deus, ou seja, kitizein, né, nesse caso de kitizes. Então, ela é usada nesse sentido. A despeito disto, a exclusividade que o hebraico bará dá a entender fica oculta na tradução da Septuaginta, do Pentateuco e de Isaías, em grande medida, sendo que o termo geral, poem, fazer, se emprega no lugar de barar como tradução. Deixa eu aumentar até aqui, tá? Eu vou aumentar aqui o tamanho da letra para... Isso, acho que tá bom aqui, né? Tá ótimo.
Deixa eu botar aqui, gente, assim, pronto. Pronto, aqui. Já o Velho Testamento, o termo Bará é traduzido por Quetisos 16 vezes. É um termo teológico cujo sujeito sempre é Deus. Em Gênesis capítulo 1, Bará exprime a atividade criatura incomparável de Deus, na qual a palavra e o ato são a mesma coisa. A palavra e ato são a mesma coisa, né? Refere-se não somente à atividade de Deus em chamar a existência ao mundo e às criaturas individuais, como também às suas ações na história que subjazem a eleição, o destino temporal, o comportamento humano e até a própria justificação, tá? Então, tudo isso está ligado ao ato de Bará. Bará também, ele se emprega para exprimir a nova obra da criação da parte de Deus, que se estende para a história, ou melhor, a continuação histórica de sua atividade criadora. Já no Salmo 104 e o Salmo 103, verso 30, ecoando aquilo que está no capítulo 2, declara: quando envias o teu espírito, eles são criados. Ali é no bem, tá? No bem conhecido texto, cria em mim, ó Deus, um coração novo. No Salmo 51, 10, Bará, mais uma vez, se emprega neste mesmo sentido. E aí você tem um substantivo quitísis, tem apenas, deixa eu voltar aqui. O substantivo quitísis tem apenas dois equivalentes no equivalente hebraico no texto massorético, né? Que é a palavra ron e a palavra quinian, sendo que cada um destes ocorre duas vezes, com o significado de posses, de bens, de riquezas, de pertences. Então, você olha aí e não consegue encaixar com muita clareza, né? Entre as passagens, por exemplo, o Salmo 105 ou 104, a depender de onde você está lendo, ou se no texto massorético, ou no texto que nós temos corrente, versículo 21, Provérbios 1, 13 e Provérbios 10, 15. É somente no Salmo de criação, que é o Salmo 105, que Guinyan tem um sentido de criaturas. O contexto torna claro que cada passagem, qual dos significados de quitísis é pretendido, criação ou criatura. O substantivo mais recente, quitisma, ocorre apenas em passagens sem um equivalente hebraico, 6 vezes, das quais 2 se acham em orações, né? Em orações. Em orações. O seu uso no Novo Testamento, né? Agora a gente precisa considerar esse uso. A palavra kitizo, criar, produzir e seus derivados, se acham 38 vezes no Novo Testamento. Destas, há 14 ocorrências do verbo 19, né? do verbo e 19 do substantivo quitísis, tá? Então, 14 do verbo, 19 do substantivo quitísis. O substantivo pode ser subdividido ainda mais em criação total e criatura. Quitisma, que refere-se à ideia da coisa criada, ocorre apenas 4 vezes. E quitices, criador, uma vez, em 1 Pedro 4,19. As ocorrências deste grupo de palavras não esgotam, no entanto, a terminologia da criação. Acham-se também as seguintes palavras, né? Embora menos frequente. Poel, que é fazer, passou, que é formar, ainda menos frequentemente, catar, que é aso, que é preparar, né? Temeleio, fundar, demiurgos, artesão, formador, e outros termos tais como tapantá, tudo, arque, que é princípio, que é empregado de modo absoluto lá em João 1, e listas das áreas separadas da criação, como céu, terra, mar e etc. E também seus habitantes. Também se refere à doutrina da criação. Agora, as ocorrências do grupo quitisou de palavras que se aplicam de modo exclusivo à atividade divina se divide também da seguinte maneira: entre os escritos do Novo Testamento. Mateus, uma vez, Marcos, 4 vezes,
As epístolas de Paulo, 22 vezes, e aí está em Romanos 8 vezes, Efésios, Colossenses 4 ou 5 vezes, 1 Timóteo 2 vezes, Hebreus, né? Temos aqui Hebreus 2 vezes, Hebreus aqui, assumindo que Paulo seja o autor de Hebreus, tá? Tiago, capítulo uma vez, né? Tiago uma vez, 1 Pedro 2 vezes, e 2 Pedro uma vez e Apocalipse 5 vezes. Já o Novo Testamento, ele pressupõe a doutrina judaica e veterotestamentária da criação. Até este ponto, a igreja cristã segue as narrativas históricas antigas do Antigo Testamento. Além disso, porém, já o Novo Testamento ganha um novo impulso de poder histórico na sua fé no Deus da criação, mediante a sua proclamação da iminência do reino de Deus que tinha em Cristo a sua aurora. Um termo-chave neste assunto é a passagem do Sermão do Monte, que tem por tema a proibição da preocupação de Mateus 6, especialmente versículo 33, e aqui temos um retorno à ordem profética e a conexão vital entre a fé que a pessoa tem na salvação, buscar em primeiro lugar, e a fé na criação, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O mesmo se diz na oração do Senhor, as 3 primeiras petições com a quarta, né? Jesus demonstra o seu poder criador nos milagres, são chamados milagres da natureza. Milagres de alimentar a multidão, andar sobre a água e acalmar a tempestade. Jesus, nos seus exorcismos, curas e ressurreição dos mortos, mediante os quais a nova vida é criada através da palavra libertadora, ele exerce o seu poder criador em benefício dos homens que pertencem a uma criação caída. A consequência necessária da autorrevelação de Deus, que se realizará através de Jesus Cristo, foi a confissão de fé, de após a ressurreição incluir-se a adoração do ascendido, que agora senta-se à destra de Deus como mediador original desta criação. E aí você tem o texto de 1 Coríntios, o texto de Colossenses, o texto de Hebreus e o texto de João. A criação inteira ela é feita através dele e com ele em vista. Nele, com a sua base em Apocalipse 3,14 e seu alvo. Então você tem aí Hebreus, né? Hebreus capítulo 1, versículos de 11 a 12. As referências às doutrinas da criação nas epístolas de Paulo podem ser agrupadas como segue. Aquelas que dizem respeito à natureza da primeira criação, está B, aquelas que têm como tema a nova criação, Kainektises, que teve em Cristo o seu início, e estas últimas predominam. E há muitas referências à relação entre os dois grupos. Por exemplo, Romanos 8, 2 Coríntios 5,17, que é o alvo da nossa exegese, Gálatas 6,15. Paulo, portanto, ele pôde falar que aqui, em 2 Coríntios 5,17, com certeza absoluta, acerca da nova realidade. Quando alguém pertence a Cristo, a nova criação é um fato. As coisas anteriores que antes dominavam em sua vida, que antes dominavam a sua vida, já se foram. Em Cristo já não são válidas os antigos privilégios que os homens empregam para levantarem barreiras entre si, a circuncisão, a incircuncisão, a riqueza, o ouro, a prata, a fama, essas coisas, né? A única coisa que conta é pertencer a ele, a nova criação. O passado foi cancelado pela cruz. Concluímos que a palavra quittise, sendo um substantivo derivado do verbo kittizo, criar, produzir, já possui o significado desta raiz em kitti, e até mesmo no Velho Testamento, kittizo era usado na Septuaginta para traduzir o verbo bará, a criação dos céus e da terra, a criação exclusiva de Deus. Então, a melhor tradução para kittises é a criação. Uma vez que o próprio Jesus vem indicando a indissolubilidade do casamento sobre a ordenança da criação desde o princípio, Marcos 10,6, usa kittises em Marcos 19,4, usa kittizo para expressar o fazer criar, né? Nos escritos paulinos, você tem a mesma ideia, né, sobre a nova criação, Efésios 2, Gálatas 6. A nova criação de Deus de recriar o homem em Cristo, o uso de kitistentes e kittises, da raiz kitti, criação. Em Colossenses 3,10, Paulo novamente usa o verbo kittisantos, né, para indicar o homem criado em Cristo, a nova criação de Deus. Este verbo, mais uma vez, é usado para indicar a criação da qual é derivado kittises, criação. Portanto, não se refere em primeira instância ao crente, mas sim ao ato criador de Deus.
Kainá, novo. Kainós deriva da raiz, ken, ficar fresco, e denota aquilo que é novo, da sua própria maneira. Os derivados incluem kainontes, novidade, anakainosis, renovação, e kainosos, também é kainoso, e anakainoso, né? Kainainoso, renovar. Kainou, também anakainou, usar pela primeira vez, fazer novo. Então, no uso secular, kainós denota aquilo que é novo quanto à qualidade, em comparação com aquilo que existia até agora, aquilo que é melhor do que o antigo, enquanto neós se emprega para aquilo que não existia antes e que acaba de aparecer. O seu uso no Antigo Testamento. Veja, a Septuaginta usualmente traduz o hebraico hadás por kainós, indicando no uso comum algo novo, que anteriormente não havia. E aí você tem lá, Êxodo 1:8, né? Um novo rei, Deuteronômio 25, uma nova casa, Josué 9:13, odres novos, 1 Reis 11:29, uma nova capa. Kainós, ele acha seu lugar teológico, principalmente na mensagem escatológica dos profetas, que levantam dúvidas quanto a Israel realmente ter tido a experiência da salvação na história. E ele anuncia uma atividade divina nova e salvífica para o futuro. E esse novo passo dado por Deus, que consiste em, conforme Jeremias, no estabelecimento de uma nova aliança, Jeremias 31, 31, 38, em contraste com a aliança em Sinai, na qual o Senhor implementará a sua vontade no coração de Israel, a fim de levar a efeito uma nova obediência entre o povo. Ezequiel registra uma promessa muito semelhante a respeito de um novo espírito em um novo coração que o próprio Deus criará dentro do homem. Ezequiel 11, Ezequiel 18 e Ezequiel 36. Já Isaías 43, 18 e 19, apresenta a formulação programática e antitética. Não vos lembrareis das coisas passadas, nem considerareis as antigas, eis que faço coisa nova. Aqui entende a nova atividade de Deus ao trazer de volta Israel do exílio da Babilônia como sendo o quê? Como sendo uma coisa nova, a criação que abrangerá a nação e a totalidade da ordem criada. Isaías 43, Isaías 65. Nesse caso, ele proclama a criação de novos céus e nova terra. A coisa nova, por assim dizer, né? Que se aguarda, que se promete na proclamação escatológica dos profetas como ato futuro de Javé, e se estende no mais íntimo homem até as dimensões universais de um mundo novo. Agora, o seu uso no Novo Testamento. Já o Novo Testamento, ele também segue o uso secular de kainós, tá? Ocorre no sentido não usado, lá em Mateus 9, Mateus 27, Marcos 2, Lucas 5, João 18. E novo em Mateus 13 e 2 João 5. Tudo, porém, que o Novo Testamento se liga com a obra salvífica de Cristo também se caracteriza como novo, uma nova aliança. Mateus 26, Lucas 22, 1 Coríntios 11, 2 Coríntios 3 e Hebreus 8, Hebreus 9. Um novo mandamento, João 13 e João 2, né? 1 João 2. Uma nova criação, conforme nós lemos lá em 2 Coríntios 5,17, objeto da nossa exegese, e Gálatas 6,15. Um novo homem, conforme Efésios 2,15, 4,27, 4,24 de Efésios e Colossenses 3,10. Um novo céu e nova terra, conforme 2 Pedro 3 e Apocalipse 21. Você pergunta assim, professor, eu preciso fazer tudo isso? Precisa. Você precisa descrever. É o que diz lá, na lexicográfica é isso. Você descreve o uso dos termos em toda a escritura, do Antigo ao Novo Testamento. Tá? Deixando de lado o uso secular, os seguintes aspectos emergem da investigação do uso teológico da palavra empregada. Né? Então, de maior importância, aqui temos o termo kainós, com diateque, aliança, nas tradições sinópticas, ou seja, nos 3 primeiros evangelhos, quanto paulinas da última ceia, nas palavras pronunciadas sobre o cálice, e este cálice sendo a nova aliança, kaine diateque, no meu sangue. E aí a tradução paulina e a tradução sinóptica de Lucas, né? Somente os textos koine acrescentam kaine adiateque, ceia do Senhor, né? Que é a referência à ceia do Senhor. As palavras significam que o sangue ou a morte de Jesus é a base da nova aliança. Então trata-se de uma ligação evidente com a promessa de Jeremias 31, 31, gente. Hebreus, nesse caso, ele desenvolve ainda mais esse tema da nova aliança, contrastando a antiga aliança imperfeita do Sinai com a nova aliança perfeita realizada em Cristo, né? Hebreus 8, 6 e 7. Já os sinóticos, né, empregam kainós de vez em quando, com o mesmo significado de neós, né? Isso é tradução sinótica. A fim de
distinguir entre novo, que é a parte integral do aparecimento de Jesus, do velho, daquilo que já existia. Como, por exemplo, nas parábolas do vinho, né? Novo em odres velhos e do remendo em vestes velhas, onde neos e kainós se usam como sinônimos, né? Há muito sinônimo também no Novo Testamento de palavras que são separadas no uso, por exemplo, do grego clássico, né? Paulo, em Gálatas 6,15, designa a nova criação, kainektisis, como ato salvífico de Deus na cruz em Cristo, né? Para Paulo, o ato salvífico de Deus é coisa fundamentalmente nova. A nova criação de Deus abrange não somente a humanidade, né, conforme 1 Coríntios 8, como também a totalidade da criação, Romanos 8,18, né, e Isaías 43. Já em Gálatas 4,5, Paulo expressa os termos da adoção da nova realidade, e não se trata de obter alguma qualidade nova, psicológica ou ética, onde tomar novas decisões. Acarreta um processo diário de renovação, mesmo que o nosso homem interior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Assim acontece mediante o poder criador e recriador do Espírito dado por Cristo. Em novidade de Espírito, Romanos 7 diz isso, Tito 3 também. Então, a existência da nova criatura implica no novo modo de vida. Então, a conclusão que chegamos, que a melhor tradução para a palavra kainá é novo mesmo. Na leitura neotestamentária do Evangelho de Marcos, do remendo novo em vestes velhas, onde neós e kainós são usados como sinônimos, né? Então, aqui você tem essa ideia. Deixa eu passar aqui, a gente já viu esse aspecto aqui, gente, eu repeti, tá? Vamos lá, análise sintática. Temos a análise lexicográfica e temos aí a análise sintática. Você nota que ela é uma análise simples, curta, mas importante. A conjunção roster é superordenativa, nesse caso, funcionando como instrumento condicionador, subordinando a ela todas as sentenças da oração. Este caso indica como a consequente que se alguém está em Cristo e afirma que de fato esse tal é nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo agora é novo. Tal afirmação é feita expressando certeza de tudo isso. A conjunção é e agora ela é subordinativa, em contraste com a superordenativa lá, tá vendo? Tendo a ideia de condição, subordinando o sujeito à condição de estar em Cristo. Ninguém é nova criação sem estar em Cristo. Ah, eu sou crente, eu sou regenerado, fui transformado, mas não ama Jesus, não segue Jesus, então ele não entendeu o que é isso. Esta é a condição afirmada pelo apóstolo para alguém ser nova criatura. Tis é um adjetivo que está no caso nominativo, indefinido. Isto indica qualquer pessoa que estiver em Cristo. Aqui o adjetivo tem posição predicativa. Neste caso, o adjetivo faz uma afirmação sobre o substantivo. Cristo. A ideia aqui é que agente ativo dessa nova vida é Cristo. Né? O agente dessa nova vida é Cristo. Em uma preposição, ela está ligada ao substantivo Cristo, pelo caso dativo, indicando que é em Cristo a condição de ser uma nova criatura. O dativo aqui, nesse caso, tem função primária de interesse pessoal. Ou seja, a ideia é de você ter interesse por Cristo. Né? Essa é interessante. Kainé, esse adjetivo, ele liga-se ao substantivo ktisis, através do caso nominativo. O nominativo é primeiramente o caso da referência ou da enunciação, da proclamação. Portanto, a sentença aparece depois de dizer que se alguém está em Cristo, então é anunciado. Ela é nova criatura. Ok? Esse é o sentido aqui do uso de kainé. O artigo tá está ligado ao adjetivo arcaia, de arcaico, através do caso nominativo. O artigo é definido, indicando toda a precisão, né? Com toda a precisão, um adjetivo que sofre a ação do verbo. Qual verbo? Parel ten. Então, o verbo parel ten está no modo indicativo, e este modo indica certeza. Mas o tempo dele é auristo, elten, parelten, né? Parelten. E aí, que é passado. E o auristo é um perfectivo, ou seja, aponta para a finalidade.
Isso indica que as coisas velhas, para quem está em Cristo, agora já não existem mais. Elas não existem mais, elas não fazem mais peso. Não importa o pecado, não importa a transgressão, você está em Cristo. O que foi lá atrás, fica lá atrás. Né? Isso é importante. Isso é um lenitivo para a alma de alguém que foi alcançado pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Né? Então, a voz do verbo ela é ativa. Na voz ativa, o sujeito é quem pratica a ação do verbo. Isso nos mostra que o Senhor, ele é o autor dessa nova criação na vida dos que estão em Cristo. Agora, ídio é uma partícula sentencial e ela é usada para determinar um fato, uma vez que tudo que era velho passou à sequência que se segue a sentença incontestável de que tudo se fez novo. Chegamos aqui ao verbo perfeito, gegonen. Este é um modo indicativo, indica o fato da certeza. O tempo do verbo é perfeito. O perfeito indica uma ação que aconteceu no passado e sempre alcança o presente, com resultados para frente. Né? Então, é um perfeito extensivo, indica o estado contínuo existindo, né? Gegonen, existindo. Isso mostra que o homem foi feito em Cristo nova criatura e continuará sempre sendo, diante de Deus, uma nova criatura. O verbo ainda está na voz ativa, indicando que o sujeito praticou a ação, ou seja, você foi feito em Cristo, essa nova criatura. Kainá. Kainá, o adjetivo aqui é nominativo neutro plural. Então, nesse caso, esse adjetivo ele qualifica o substantivo nominativo indicando o sujeito. O sujeito agora é tudo novo. O homem é nova criatura ou nova criação. Né? Eu usei criatura aqui porque é a maneira como nós estamos vendo lá no texto, mas ali seria o homem é uma nova criação de Deus através de Cristo Jesus. Ok? Essa foi a nossa aula de hoje. Deus abençoe você. Nós nos vemos na próxima aula com a graça de Deus.